Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos online para mais uma EBD. Deixa eu entrar aqui. Hoje nós falaremos da revista nova, né? Que vai tratar sobre fundamentos por uma fé inabalável. Deixa eu ver se o meu áudio tá bom. Falou, Gusmão. Bom dia. Gusmão. Seu cara. Estávamos falando sobre Davi, né? E agora nós iremos falar sobre fundamentos, né? Uma revista muito interessante. Vamos falar um pouco sobre uma fé inabalável. E hoje nós iremos iniciar falando sobre família, né? Nós iremos iniciar a nossa série dessas lições falando um pouco sobre os fundamentos da família ajustada. É uma revista bem interessante para os momentos que temos vivido. Vamos falar um pouco hoje sobre família, uma área que eu gosto muito. Uma área que eu gosto muito, né? Hoje eu tive uns problemas técnicos aqui. Aí eu demorei um pouquinho a entrar. A internet tá muito fraca. Eu mudei o cenário, né? Não sei se vocês repararam. Eu mudei um pouco, o cenário aí das aulas da EBD. E diante disso a internet não alcança muito aqui. Porque na verdade eu não tinha esse espaço. Hoje eu fiz meu escritório. Vamos iniciar orando. Vamos falar um pouco com Deus nesse momento, enquanto o pessoal vai entrando. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta manhã, por este privilégio, Pai, de o Senhor nos permitir acordar com saúde, em podermos respirar. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã abra nosso entendimento, abra nossa mente para ouvirmos mais a Tua Palavra, para compreendermos mais o que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, nesta manhã entender, ó Pai, compreender e após, ó Pai, cada letra lida aqui nesta manhã, possamos praticar, ó Pai, a Tua Palavra. Fica conosco, abençoa aqueles, ó Pai, que ainda não entraram. Permita, ó Pai, que eles entrem na live para poder, ó Pai, ouvir a Tua voz nesta manhã. Essa oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Rapaz, mas eu acho que aqui é o local mesmo. A internet é boa, irmão, mas para live, que é mais pesado, eu utilizo alguns softwares aqui. Meu computador não está muito rápido assim não, depois tem que dar uma mexida nele, aí acaba travando, entendeu? Aí acaba dando uma travada, mas vamos lá, Deus sabe de todas as coisas. Vamos falar hoje os fundamentos da família ajustada. E nós vamos trabalhar o capítulo, os Salmos, né? Salmo número 128, do verso 1 ao 6. Né? Hoje nós iremos falar sobre esses salmos. Os salmos
que se chama ali Cântico dos Degraus, né? Onde o povo judeu, quando vinham de diversas partes subindo para Jerusalém para adorar, as festas anuais dos calendários, né? Aí ali eram recitados salmos para eles, a saber, são 15 aí dentro dos 120 ao 134. Podemos ver ali que vai falar sobre esse cântico dos degraus. E então, o versículo chave aqui dos nossos salmos é o 128, versículo 3, que a revista nos traz, que vai dizer que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, versículo 3. O objetivo da nossa aula hoje é mostrar os fundamentos bíblicos para uma família ajustada à vontade de Deus. O termo ajustado, esse vocábulo ajustado, ele tem um sentido de algo na medida certa, né? Que foi amoldado, afinado, uma medida certa de uma família, moldada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Esse capítulo, esses salmos, ele vai retratar num todo, num contexto geral, em que o temor de Deus, em quais bem-aventuranças, em quais bondades de Deus leva temer a Ele, né? Então, portanto, famílias ajustadas são aquelas que aprenderam a se adaptar às várias demandas da vida, não só nas horas boas, mas também nas horas ruins, né? Respondendo positivamente aos desafios, conflitos, oportunidades, alegrias, tristezas, surpresas, sem se tornar um carro desgovernado. Então nós vamos entender que a família ajustada, uma família na medida certa, na proporção de Deus, é uma família que mesmo em meio a dificuldades, em meio a tristeza, em meio a bonança, em meio ao caos, em meio a qualquer circunstância, ela não perde o controle, ela não se desorienta. Os pais, eles continuam com sabedoria, com tranquilidade para educar os seus filhos, para o tratamento um com o outro. Então nós vamos compreender que a família ajustada, ela se adequa e se adapta com a união uns dos outros, né? E o Salmos, ele vem nos trazer essa verdade de que temer a Deus, obedecer a Deus, viver os princípios de Deus, traz uma grande bonança para nossas vidas. Esse texto bíblico faz parte de uma coleção de 15 salmos conhecidos como Cântico dos Degraus, pois eles eram entoados quando os peregrinos judeus, vindos de diversas partes, subiam a Jerusalém para celebrar as festas anuais do calendário judaico. Iremos meditar em seus ensinos, destacando os fundamentos da família ajustada. O primeiro fundamento aqui é o ajustamento aos propósitos divinos, né? O propósito do temor ao Senhor. O salmista, ele associa a vida bem-aventurada ao temor do Senhor. Tal expressão destaca a atitude de quem reconhece o lugar da primazia que Deus deve ter em sua vida. Os pais das famílias ajustadas encontram espaço para Deus em sua rotina diária, né? Então, o propósito do temor ao Senhor nas conversas diárias, a gente sempre se refere à natureza como obra divina, né? Tudo aquilo o que é o temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus, não é você ter respeito, você ter obedecer os seus princípios, seus mandamentos, você ter respeito ao Senhor. Você está trazendo a ideia de ter temor a Ele, né? Você seguir a sua palavra, você dá glória a tudo que Ele faz, exemplo, tudo aquilo, falar com nossos filhos que tudo aquilo que os homens, a inteligência que os homens têm, é sabedoria dada por Deus, né? Nada é nosso, tudo é de Deus. Então, o temor ao Senhor, o primeiro fundamento desse propósito é justamente no versículo 1, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, né?
aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. O primeiro fundamento, o propósito da retidão, andar no caminho de Deus. A família, ela para estar ajustada, para estar na medida certa diante de Deus, ela deve andar nos caminhos de Deus, né? A conduta que Deus espera das pessoas que a Ele se ajustam será notavelmente marcada pela devoção espiritual. Temer a Deus, né? Temer a Deus, respeitar, cumprir sua palavra, obedecer a Deus, praticar a sua palavra e andar nos seus caminhos. Ou seja, a nossa comunhão com Deus, ela desencadeará em nossa vivência o reto procedimento. É óbvio, se Deus é o Senhor da vida, então o seu poder como bênção torna-se eficaz lá onde as suas orientações para a vida são seguidas pelo homem. Uma das maneiras da família exercitar a piedade é o abandono da mentira, né? Uma das maneiras de a família ela seguir, ela praticar essa retidão ao Senhor é justamente a mentira. Ensinar aos nossos filhos que não existe mentirinha e nem mentira grande, tudo é mentira, né? Lembra aquelas famosas brincadeiras de mentira, mentir aqui, mentir ali? A criança ela não compreende o tamanho, o tamanho de uma mentira. Então, uma das primeiras coisas para serem tratadas na nossa família é justamente a gente trabalhar com verdades, né? A verdade dentro da família tem que prevalecer. A mentira, ela é interpretada muitas vezes no meio da família como uma traição, né? Uma família que tem mentiras em torno dela, dentro dela, é uma família que não gera confiança, né? Você não cria esse sentimento, esse laço de confiança entre a família. Então, para mantermos a retidão no Senhor, nós devemos abandonar no nosso lar a mentira. O segundo fundamento é o ajustamento às provisões divinas. O salmista passa a descrever as bênçãos decorrentes da verdade, espiritualidade, que se estabelecem nas famílias que esperam no Senhor e suas provisões. A provisão da realização profissional. Olha o que Deus vai falar lá nos Salmos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, né? É a segunda parte, é a primeira parte, a parte A desse verso de Salmo 2, que ele nos ensina que a chave da realização profissional ela está em conjugarmos o nosso esforço com a graça divina, né? Deus ele vai nos falar que nós comeremos do nosso próprio trabalho, né? Deus, nessa promessa de Deus, o nosso trabalho será o nosso sustento. Mas como que a gente vê muitas pessoas aqui, Deus não está prometendo riqueza, Deus está prometendo que você viverá do seu trabalho, né? Você irá trabalhar com gosto naquilo que você gosta, você vai gostar daquilo que você faz, você vai trabalhar com êxito naquilo que você faz, né? As bênçãos do Senhor elas vão nos alcançar conforme a excelência do nosso trabalho, porque Deus ele não gosta de preguiçoso, né? Deus ele quer que venhamos a comer o melhor dessa terra, mas com esforço no nosso trabalho. Deus ele abençoa, ele abre portas, né, para nossas vidas, mas ele nos dá a oportunidade de no nosso próprio trabalho nós nos alimentarmos, no nosso próprio trabalho nós sustentarmos a nossa família. Interessante que ele vai dizer que te irá bem. Você já viu aquela pessoa que tem de tudo, tem um bom trabalho, tem um bom emprego, tem tudo na vida, financeiramente falando, né? Nessa parte dessa provisão profissional, tem uma profissão, mas não é feliz, não vai bem no trabalho, maltrata o próximo, aquela situação que ela tem no momento da sua vida, onde é uma bênção para a vida dela, ela acaba menosprezando pessoas, e Deus ele tem o melhor para nós. Mas nós devemos dar o devido valor àquilo que Deus nos entrega, né? Então, quando nós estamos ajustados diante da vontade de Deus, Ele nos ensina, Ele nos capacita para isso. Ele vai te capacitar e me capacitar a alcançar lugares que nem eu nem você esperamos, porque Ele nos realiza profissionalmente.
Essa promessa, ela nos traz a ideia de que mesmo pessoas tendo uma boa posição profissional, uma boa posição financeira, se ela não estiver diante da vontade de Deus, ela não é feliz, ela não consegue caminhar feliz, mesmo tendo tudo. Nós falando, vou falar um pouco, nós vamos para Salomão. Salomão, diante de toda a sua prosperidade no final de sua vida, em Eclesiastes, ele é um cara amargo. Ele fala que tudo é vaidade, ele tem tudo politicamente, financeiramente, mas ele não é um cara feliz. Um pouco antes, nessa lição, nós falamos sobre Nabal, aquele cara que tinha tudo, mas era um cara grosso, estúpido, um camarada que não valorizava aquilo que Deus tinha dado a ele. Então, o segundo fundamento ao ajustamento das provisões divinas é a provisão da realização profissional, né? A provisão da realização pessoal, como eu já até antecipei, eu estou correndo um pouco para nós não nos estendermos muito, que as lives têm ficado muito compridas. A provisão da realização pessoal. A realização profissional, quando estamos pautados dentro da vontade de Deus, estamos dentro do projeto ajustado naquilo que Deus tem para nós, ela se torna uma realização pessoal. Você já viu pessoas ver, como eu acabei de falar, tem de tudo, mas não é feliz. Tem um bom emprego, mas não é feliz. O que falta? Falta a presença de Deus na vida dessa pessoa. Falta o temor de Deus na vida dessa pessoa. Falta Deus estar ali capacitando, abençoando. Não que Deus não estou falando que Deus não vai dar o ímpio, não. Mas estou querendo dizer que às vezes esses têm, mas não são felizes. Às vezes esses têm de tudo, mas não conseguem ter a felicidade que nós temos, mesmo não tendo tanto, né? Às vezes nós não temos o tanto que essa pessoa tem, mas nós somos tão felizes, né? Às vezes nós temos tão pouco, às vezes não temos nada, mas nós conseguimos ser felizes, nós conseguimos demonstrar através da nossa vida, através das nossas atitudes, a felicidade que há em Cristo na nossa vida, né? E isso traz para a nossa família. Nós, estando realizados profissionalmente, né, e felizes, né, numa realização pessoal, porque nós iremos estar felizes pela provisão da realização profissional que Deus nos deu. Isso abrange uma felicidade familiar. A nossa família, ela vai bem. Nós vamos chegar em casa sem estar estressado com pessoas, com o patrão, ou com clientes, ou com funcionários, ou o que for. Por quê? Porque você está diante da vontade de Deus. Você tem sabedoria. Deus vai nos dar sabedoria para administrar qualquer situação que venha aparecer na nossa vida. Então isso nos traz uma provisão da realização pessoal. Dentro desse segundo fundamento também de questão de ajustamento às provisões divinas, está a provisão das realizações contínuas, a continuidade naquilo que o homem faz, naquilo que Deus dá para nós, né? E te irá bem, né? Esse termo aqui, ela assegura o bem-estar no futuro, que quer dizer que bem no tempo, bem na morte, bem no juízo final, né? Bem para sempre. A pessoa, quando ela está em Cristo, realizada em Cristo, tendo ajustada a sua família, ajustada em Deus, ela tem uma continuidade naquilo que Deus dá. Ela não é aquela coisa temporal, aquela coisa que você recebeu naquele momento, ficou feliz, está entusiasmado, mas aquilo acaba. Não, aquilo é contínuo, né? Aquilo é contínuo. Deus, ele nos traz isso. O terceiro fundamento é o ajustamento relacional, né? É lá no versículo 3, que vai dizer: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O salmista emprega 3 metáforas a fim de descrever a beleza da convivência entre os membros da família crente. E a da videira frutífera é plantas de oliveira que representam a vitalidade, né, e prosperidade, enquanto que a mesa simboliza e realiza unidade familiar. Ou seja, nós vamos ter a família ajustada,
aqui a Bíblia está dizendo sobre plantas de oliveira, a videira frutífera da mulher, em ter filhos, né? Em ter filhos, a mesa simboliza uma união, assentado sobre a mesa, ou seja, a união familiar. Uma família ajustada, ela tem união, ela tem união entre a família, não há desunião, mas a opinião, o homem na sua posição, bem que hoje está muita diferenças em questão de, né, a mulher hoje já é mais individual, já algumas são mais independentes, mas uns aos outros no temor de Deus, se submetendo uns aos outros sempre. Essa união, naquele tempo, o homem ele até hoje ele é o provedor, a mulher cuidava do lar dos seus filhos e existia essa união, mas sempre foi em questão de um respeitar o tempo do outro, a posição do outro, e aí hoje não é diferente. Hoje a mulher tem suas qualificações, ela tem as suas posições, às vezes até mais elevadas do que o marido, mas nós temos que respeitar uns aos outros. Esse ajustamento, essa questão da família ajustada, ela inclui isso, em entendermos e respeitar, né, respeitar a cada um, a posição de cada um na família. Não é porque você é pai que você tem que ser literalmente grosso com seu filho para querer impor respeito e posicionar. Não. Esse ajustamento relacional, em relação familiar, ele tem que ser respeitoso para podermos estar ajustados à forma que Deus tem para nossas vidas. O quarto fundamento é o ajustamento ao futuro. O verso citado reafirma a condição da pessoa que se submete ao Senhor, né? Será abençoada. Obedecer às Sagradas Escrituras significa pavimentar a estrada rumo ao progresso, pois fazer a coisa certa desemboca as realizações benéficas. As famílias de hoje precisam descobrir se ainda não o fizeram. Este segredo, colocar Deus no centro do lar, ajuda a consertar os estragos do passado, iluminar as ações do presente e orientar o nosso futuro. A bem-aventurança familiar vem do Senhor e é uma parte do seu plano para a preservação de uma raça piedosa e para a manutenção de sua adoração sobre a terra. Somente no Senhor devemos procurá-lo. A possessão de riquezas não assegura, a escolha de uma esposa saudável e bela não a assegura, né? É preciso que haja a bênção de Deus, ou seja, essa questão do ajustamento futuro. Às vezes a pessoa acha que por estar num bom emprego, ter riquezas, ter esposa saudável, bela, filhos, isso vai lhe garantir um futuro estável. Não. Se nós não estivermos temente a Deus e na retidão do Senhor, pautados, firmados na sua palavra, na obediência em Deus, mesmo se você tiver riqueza, tiver esposa, tiver filhos, isso tudo pode, em nenhum momento da sua vida, sair do seu controle, das suas mãos, né? Porque a riqueza ela se vai, a esposa e a família ela continua, mas se você não estiver administrando isso da forma que o Senhor nos ensina, ajustando isso em Deus, ela se desfaz. Então nós devemos estar ajustado também a um pensamento de inteira gratidão a Deus e retidão e dependência de Deus, sempre. Não é como Davi. Nós falamos sobre Davi, o pecado dele foi justamente no momento onde ele estava onde ele estava bem, onde ele estava uma posição muito elevada. E o Salmos de 128, lá no verso 4, né, onde nós estamos falando sobre esse ajustamento ao futuro, vai dizer que eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, todas essas coisas que Deus promete que seremos bem-aventurados, elas se cumprirão e se manterão se nós continuarmos a temer ao Senhor.
E voltando a falar sobre Davi, naquele momento onde ele peca com Batseba, foi justamente no momento onde ele deixou o seu poder, o seu ego, o seu achar que estava tudo tranquilo. Ele se deixou levar por uma visão onde ele acabou pecando, né? O quinto fundamento é justamente o compromisso de se deixar um bom legado, né? Lá no versículo 5 ao 6, vai falar: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, o quinto fundamento do ajustamento é o compromisso de se deixar um bom legado. Não se conhece praticamente nenhuma sociedade na história do gênero humano em que a família alimentar não tenha desempenhado um papel importante. Na imensa maioria dos casos, como grupo residente do mesmo domicílio, as famílias cristãs são incumbidas por Deus a fim de ser uma influência benéfica nas diversas esferas da experiência humana. Não podemos negligenciar o papel e a importância da nossa missão. Legado a ser deixado à sociedade, né? Uma família ajustada, ela deixa ela é um farol, né? A gente costuma dizer que ela é um farol, ela é luz para o local onde há trevas, onde há escuridão. Então, uma família ajustada, ela deixa um bom legado, não somente para os seus filhos, para uma geração que vem, uma geração que vindoura, mas também naquele momento, naquele presente, para toda uma nação, para toda uma vizinhança, trazendo para o dia de hoje, né? Uma família ajustada na palavra, uma família ajustada temente a Deus, ela com a sua própria vida, ela expressa o evangelho para pessoas. Ela olha aquela família, uma família moldada na palavra, e pessoas admiram, pensam assim: poxa, eu quero uma família como aquela. Poxa, eu já tive tantas experiências interessantes nessa parte de pessoas admirar a minha família, de pessoas admirar a nossa união, a nossa convivência. E isso é muito gratificante para um homem, né, pessoalmente falando, e para um servo de Deus. Isso é muito gratificante. A gente entende que a gente tem deixado um bom legado na nossa família. É claro que a gente sempre tem que aparar algumas arestas de um canto de outro, a gente sempre tem os nossos erros, isso é claro, mas assim, quando nós estamos ajustados na vontade de Deus, essas coisas elas acontecem. E mesmo sem saber, nós podemos de repente ser um grande testemunho e levar muitas pessoas à salvação através da nossa vida, tanto pessoal, tanto familiar, né? Como nós estamos falando de um ajustamento familiar, então eu estou querendo dizer sobre essa união da família, porque não adianta você ser um excelente servo de Deus, você ser um cara ousadíssimo por Deus, mas a sua família você deixar a desejar. Eu já vi muito isso, já presenciei muito isso. O cara é um cara excelente, o cara prega, o cara faz aquilo outro, mas quando chega perto da sua família, ele não tem prazer na família, ele não consegue querer levar aquela parte que ele traz para outras pessoas, ele não consegue trazer para dentro do seu lar. Então isso não gera um legado, né? Não gera um testemunho para famílias ao redor, para vizinhos, para pessoas que estão vendo a sua família, né? Esse é o legado de deixar a sociedade. E o legado é ser deixado à geração vindoura, né? Uma família ajustada, a gente hoje tem um costume aqui muito maneiro, muito bom, que eu costumo dizer, fizemos isso, as crianças hoje elas até gostam. O Vinícius ele até nos cobra oração. Hoje a gente só come na mesa, né? Hoje a gente não come uma vez ou outra, a gente vai passar, mas é muito difícil. Então assim, eles no início ficaram com aquela: poxa, pai, comendo no sofá. Não, hoje a gente tem essa compreensão
que no momento que nós estamos, né, vivendo, não esse momento de pandemia, mas um momento de tecnologia, onde tudo tira a atenção do seu filho, então nós compreendemos que quando você vai até a mesa e tira o telefone da criança, ali você tem um momento de comunhão, de conversa, de oração junto com a família. E o Vinicinho, ele até agora está espalhando para todos eles, né? Quando a gente senta na mesa, a gente bota o prato na mesa, ele é o primeiro a falar, vamos orar. Aí cada um faz uma oração. Então isso é um legado que você deixa para os seus filhos, para a nossa família, que ele atravessa gerações. Porque eu não tive isso. Na minha infância eu não tive isso. Vanessa já veio de um berço cristão, né? Mas esse legado, essa questão de você valorizar a família, os seus filhos, eles vão levar isso para casa deles também. Então esse ajustamento, ele é importante para essa geração que vem, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Olha só o que a Bíblia vai falar: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Tem promessa de você ver seus netos, né? Isso traz a ideia de você viver muito, porque você está ajustado nos princípios de Deus, né? Eu não estou querendo dizer que se eu falecer não está dentro da promessa, não. Deus tem um propósito para tudo. Eu estou querendo, aqui nós temos que deixar claro que aqui tem um tempo histórico, tem um tempo, um contexto na região para a preparação desses cânticos, né? Então assim, mas essa promessa, ela vai trazer isso. Então nós devemos entender que os fundamentos, esse ajustamento da família, a gente deixa um bom legado para os nossos filhos, né? Nossos filhos, eles vão querer levar, se for de uma forma saudável, dentro da palavra. Tudo é tão bom quando você vê a palavra, você vê que não é nada daquilo que você, antes de conhecer, você pensava. Que às vezes, né, tem muita ideia de você às vezes pensar que o cristão, a família cristã é monótona, é aquela coisa sem graça, porque não, é muito interessante que você vê tudo dando certo. Quando você entrega a sua família nas mãos de Deus, que você quer seguir esse ajustamento, essa medida certa em Deus, seguir a palavra de Deus, você vê que é uma rotina tão gostosa, tão boa, tão assim, poxa, que você se sente bem. Por mais as rotinas da vida que temos naturalmente, elas não se tornam desgastantes quando estamos em Deus, quando estamos em Cristo, quando estamos na sua palavra, porque é prazeroso entendermos que Deus está ali controlando, no controle da nossa família. Há uma harmonia, você sai, tem vontade de voltar. Você sai para a rua para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa, mas você sente o desejo de retornar para o seu lar, né, para a sua família. Então eu concluo, né, nossa lição, consegui terminar no tempo que eu pensei aqui. Show! Tudo começa com homens e mulheres que permitem Deus trabalhar em suas vidas. Estes passam a influenciar o contexto onde vivem. Você tem sido em sua família um fator de bênção? Os teus parentes enxergam em você um homem, mulher, jovem ou ancião comprometido com Deus? Como estamos construindo o futuro de nossas famílias? Estamos investindo na vida espiritual dos nossos filhos, praticando o culto doméstico? Estamos habituados a resolver as intrigas na base do diálogo, oração ou alimentando as inimizades? Né? Interessante, eu vou parar aqui para falar um pouco sobre isso, que muitas das vezes a gente nos pega gritando, né? Falando até psicologicamente, né? Isso não é eu costumo sempre dizer para minha esposa o seguinte: não é bom também. Tudo na vida é o diálogo, né? É a conversa. Quando a gente tenta tratar com agressividade, de uma forma mais estúpida, você tende a afastar, a não trazer para a pessoa o teu entendimento. Então hoje tudo é diálogo, né? É muito importante nós que queremos estar pautado na palavra, numa família ajustada,
nós devemos entender que esse diálogo em relação até aos nossos filhos mesmo, a questão da educação, ele é primordial. Porque se você não tem diálogo, você tem briga, tem intrigas. E você, ao invés de afastar o teu filho daquilo que é ruim, você acaba levando o interesse para ele, tá? Eu falo isso porque sou pai de 4 filhos e me importo muito com isso. Me preocupo muito com isso. E a Bíblia nos orienta e nos ensina a fazer dessa forma, né? Buscamos solução dos problemas dentro de casa, na base do grito, do autoritarismo, ou promovemos a cultura do respeito, do perdão, da virtude e da dependência de Deus. Deus deseja que as bênçãos recebidas sejam partilhadas, que nossas casas sejam faróis para iluminar os desorientados, que nossos lares sejam lugares de refúgio para todos, em especial para aqueles que precisam do acolhimento em meio ao sofrimento. Que nossa família saibam socorrer e repartir com os que pouco ou nada têm, a fim de que cumpramos com excelência a nossa missão. Então, concluindo, uma família ajustada, ela é referência, né? Ela é referência. Fala, Marreta. Ela é referência para pessoas, né? Pessoas, elas buscam socorro na sua família. Devemos ter estar preparados, porque a palavra, ela vai nos ensinar quando recebemos a bênção, abençoar vidas também. Então, diante disso, uma família ajustada, ela deseja que essas bênçãos elas sejam partilhadas. As bênçãos que Deus entrega para nós, porque somos uma família pautada na palavra, com sabedoria de Deus, elas devem ser partilhadas com o próximo, ainda mais no momento que temos vivido. Espero que Deus ele possa abençoar a sua vida e que você possa abençoar a vida de outros, porque Deus ele tem nos ensinado a praticar, isso se chama amor, né? A palavra de Deus vai dizer lá vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que se todos esses dons, tudo que você tiver, se não houver amor em tudo, de nada valerá. Então, portanto, se você recebe tantas bênçãos, tem tantas coisas, tem tantas oportunidades, a sua família é abençoada, uma família não tão financeiramente, em relação profissionalmente, em questão de fartura, de tudo, de você ter uma mente mais tranquila para você poder conversar. Tudo isso são bênçãos de Deus nas nossas vidas, sabedoria, discernimento. Então, Deus ele nos entrega isso para podermos compartilhar também. Então, compartilhe daquilo que Deus tem dado a você, a sua família, que Ele vai continuar te abençoando muito e muito mais. Eu encerro aqui a lição. Estamos aí 10h10, né? 40 minutos. Falei 40 minutos. E é isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí a presença dos irmãos, né? Espero que vocês tenham um domingo excelente, um domingo na presença de Deus. Curtam a sua família, fiquem ao lado deles, conversem, almocem juntos. Tenham momentos, né, entre vocês. A gente tem praticado muito isso. Eu acho que tem sido momentos bons. É claro, nós não podemos ser hipócritas, né? Mas é claro que tem momentos que você pega o seu celular, fica mais destacado, não fica fazendo mais alguma outra coisa. Mas nesses momentos, como eu acabei de falar, momentos de 5 minutos, 10 minutos que você tira para você sentar na mesa, para você orar junto com sua família, para você conversar, são momentos muito preciosos. Momentos em que você está lendo e seu filho tem interesse de vir ler com você, momentos em que teu filho em que você pode
conversar com ele sem a tecnologia lhe atrapalhando, né? Então, assim, aproveite esses momentos, dê valor a esses momentos com seu esposo, com sua esposa, porque são momentos raros hoje em dia e que tem que ser bem aproveitados, né? A gente tem dado muito valor a isso, porque a gente tem vivido momentos complicados no mundo, né? A tecnologia ela atrapalha muito a vida da nossa, ajuda muito, mas ele atrapalha muito nisso, nessa questão do relacionamento familiar. E aqui a gente tem feito isso, tem surtido muito efeito, é muito interessante, é muito legal esses momentos de mesa, de participar junto. Almoçar é aquele momento, tira o celular de todo mundo, não, né? Você vai para a mesa já com o celular na mão, não. A gente quando vai para a mesa é sem celular, é só conversa ali, oração para a gente poder comer juntos. Aí terminou, aí tem aquele período ali a gente conversa mais um pouco e aí depois as crianças vão brincar, vão fazer outra coisa. Mas esses pequenos momentos são muito importantes para nossas vidas. Amém? Deus abençoe o seu dia. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos, tá? 6h30 nós temos o culto, né? Vou fazer mais um pedido a vocês. Eu fiz uma imagem semana passada, mas hoje a internet caiu, como eu falei, e o sistema, né, que eu coloco aquelas imagens e tal, a internet precisa estar forte e eu estou um pouco distante do modem. Eu vou providenciar melhor essa internet, meu Wi-Fi que está fraco, tá bom, mas tá para o sistema que pesa. Aquilo que vocês estiverem me vendo agora, vocês façam isso logo após o término. Se ouvir posteriormente, né, na gravação, terminando, você vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal, é importante para a igreja, tá? IMW Ricardo. Se inscreve lá no canal porque a gente precisa, né, nesses momentos aí para poder alcançar uma determinada inscritos. Então você se inscreve lá no canal da igreja para que possamos transmitir, né, os cultos com uma qualidade melhor online pelo YouTube e tal. Essa daí é o que o pessoal tem falado e eu colocado nas redes sociais da igreja. E eu estou aqui pautando mais essa parte e insistindo aí para vocês fazerem isso daí também. Sigam lá no Instagram, enfim. E tenham um domingo abençoado. Vamos orar para nós encerrarmos. Espero que vocês estejam bem, tá? Se precisar, estamos aí. Qualquer coisa, bate um fio, vocês têm meu telefone aí. Tamo junto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estes momentos, a qual falamos da Tua Palavra, a qual, Pai, tratamos aqui, ó Pai, sobre esses salmos que o Senhor deixou para nós, o número 128, que vai tratar, ó Pai, sobre as bem-aventuranças que o Senhor nos dá ao ter temor a Ti. Nos ensina, ó Deus, a nos moldar na Tua Palavra, nos ensina, Senhor, a ter comunhão com nossa família, para que possamos ir bem, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, ó Pai, a ter retidão, ó Pai, ter, ó Pai, obediência à Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, nos dá um domingo abençoado na Tua presença, que possamos, ó Pai, estar com nossas famílias, aproveitar cada momento, Senhor, que o Senhor nos permite viver com eles, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço nesta manhã e te agradeço. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus abençoe a todos, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus aí. Eu vou virar aqui.